Vamos estudar agora forças em dielétricos para tentar responder uma pergunta específica. A gente insere um dielétrico em uma região com E diferente de zero, qual a força que vai atuar no dielétrico? Então, pode ser, por exemplo, né, um dielétrico sendo colocado dentro de um capacitor. Então, vamos fazer essa figura para avaliar as coisas a partir daqui. Então, aqui eu tenho um capacitor com uma largura que eu vou chamar de W. Esse comprimento eu vou chamar de L. Essa distância eu vou chamar de D. Então aqui é o interior aqui são as placas, né? Vamos supor um capacitor de placas paralelas. E aqui eu vou inserir então um dielétrico. E eu vou definir aqui uma coordenada X dessa forma. Então esse aqui é meu dielétrico. E ali é meu capacitor de placas paralelas. A pergunta é, se eu tento inserir esse dielétrico aqui no capacitor, que força vai atuar no dielétrico? Vai tentar empurrar ele para fora ou para dentro? Né? Então vamos pensar o seguinte, né? Ao colocar o dielétrico por um certo dx, eu tenho uma variação de energia dada pelo trabalho associado a isso, né? Que é o F mecânico vezes um dx. Força vezes deslocamento, né? Essa é a força mecânica exercida pela pessoa, né, para balancear a força elétrica. Então esse F mecânico é menos a força elétrica. Então vou escrever dessa forma, vou colocar aqui em uma dimensão. Eu estou evitando aqui colocar vetores porque eu estou em uma dimensão. Então eu tenho que esse trabalho é menos a força elétrica dx. Logo, a força elétrica é menos dW dx, né? Essa expressão. E aí a gente tem que calcular o que é essa energia. Então, a energia no capacitor é um meio de CV2. Né? Então, vamos calcular a capacitância, né? Ela vai ser importante. Eu tenho uma situação de capacitores paralelos aqui, né? Porque eu mudei o meio, né? Num lado ele é ε0, no outro ele é ε, porque eu inseri uma partezinha que tem um dielétrico caracterizado por uma permitividade ε. Então isso, né, é como se eu tivesse agora dois capacitores assim, ó, em paralelo, C1 e C2. Esse aqui é o ε0, esse aqui é o que tem ε. Então a capacitância equivalente disso, né, é C1 mais C2. Né? Lembrem que isso aqui vem do fato, né, de que eu tenho então Q é igual a CV, e eu vou ter o mesmo V, né, para cada um desses capacitores. O V é comum. Né? Então eu vou escrever que um Q total, né, é um C equivalente vezes V. E o Q vai ser um Q1 mais Q2. Né? Quem que é o Q1? É o C1 vezes V. Quem que é o Q2? É o C2 vezes V. Mas o V é o comum, então V, C1 mais C2. Logo, esse C equivalente é C1 mais C2. Então, eu vou calcular a capacitância. Né? A capacitância do capacitor de placas paralelas, eu sei que C, né, é o εA sobre D. A é a área, né, D é a distância, né, entre as placas. Ε vai ser a permitividade, ou do vácuo ou do dielétrico. Né? Então, eu vou escrever o meu C como a soma, né, do C1, que é um ε0, x, W, isso aqui é a área. Observem aqui no capacitor, né, que eu tenho associado a ε0 uma largura W, né, e um comprimento aqui x. Então, W vezes x é a área dessa parte do sistema, dividido pela separação D. Bom, a outra parte tem um dielétrico com permitividade ε. E aí, o W é o mesmo, mas o comprimento dele é o L, né, o comprimento total, menos x, porque x está com ε0, vezes W dividido por D.
Então eu posso agora lembrar algumas expressões que a gente tinha, né? Por exemplo, que o epsilon é epsilon zero 1 mais que se é, onde que se é a susceptibilidade. Então eu escrevo essa capacitância como epsilon zero x w dividido por d mais epsilon zero, substituindo isso aqui, 1 mais que se é L menos x vezes W dividido por D. Aí eu faço essa conta, né? E vou encontrar que o capacitância equivalente é epsilon zero, que se é LW dividido por D, menos epsilon zero, que se é XW dividido por D. Posso ainda escrever isso como epsilon zero W sobre D, que é um fator comum que eu tenho ali, que multiplica L 1 mais que se é menos que se é vezes x. Né? Aqui está faltando um termo para completar isso, que é o epsilon zero LW sobre D, né, quando eu faço essa conta. Então observa, ó, epsilon zero W sobre D eu tenho em todo mundo. Aí aqui eu tenho L vezes 1, e aqui eu tenho mais L vezes que se é, que está aqui. E aqui eu tenho menos que se é vezes x. Então essa é a expressão que finalmente pode ser escrita como epsilon zero W sobre D, que multiplica o epsilon relativo vezes L menos que se é vezes x. Então nessa expressão eu lembro que o epsilon é epsilon zero 1 mais que se é. Então 1 mais que se é epsilon sobre epsilon zero, e isso vale o epsilon relativo. Então isso aqui é o epsilon relativo. Então eu escrevo desse jeito. Então agora eu vou fazer uma hipótese aqui. Suponha que nessa operação de colocar o dielétrico lá dentro, o Q é fixo. Então eu posso escrever energia em termos de Q assim, olha, 1 meio de Q2 sobre C, né? Porque é 1 meio de CV2 e Q é igual a CV. Então dá 1 meio de Q2 sobre C. Q é fixo, Q é constante. Então a única coisa que está variando aqui com x é C. Aí eu posso vir e calcular a força como sendo menos dW dx. Isso é fundamental, é escrever energia em termos de x, com toda a dependência em x explícita. Q é fixo, Q não depende de x, mas C depende de x e eu conheço a dependência dele com x. Então, dessa expressão, eu tenho toda a dependência em x aqui na capacitância. Então eu posso fazer essa conta, é só derivar aqui em relação a x. Eu vou ter o seguinte, menos 1 meio de Q2 sobre C2 vezes, tem esse menos que vem da fórmula, tem um menos que vai vir aqui, então vou colocar menos 1 dc dx. E dc dx é fácil de calcular, porque eu tenho essa expressão de cima. Então posso escrever finalmente que a minha força vai ser 1 meio de Q2 sobre C2, que multiplica menos epsilon zero W que se é dividido por D. Observe que o dc dx aqui tem um sinal menos, né, também. Então vai ficar menos com menos mais, com outro menos, menos. Então essa é a expressão. Colocando Q igual a CV, eu tenho que isso é menos 1 meio de V2 epsilon W que se é dividido por D. Bom, um sinal negativo indica que a força tende a empurrar o dielétrico para dentro do capacitor. Né? Por que é para dentro? Porque a força é negativa, meu x positivo é para a direita, então a força sendo negativa, ela está para a esquerda. Então a força, respondendo a pergunta no início, está empurrando o dielétrico para dentro.
É preciso tomar um cuidado aqui muito grande com uma situação, que é a seguinte, olha, vou escrever aqui. Se eu quisesse usar essa expressão, ó, 1 meio de CV2, e fizesse a conta menos dw dx, eu ia encontrar o resultado oposto, senão ao contrário, eu ia encontrar 1 meio de V2 ε0w que se é sobre d, porque eu tenho esse sinal menos aqui e eu tenho um sinal menos que vem do dc dx, né? Então eu ia obter isso, né? Mas isso está errado. Isso está errado porque eu não posso assumir que v é constante nesse caso. Eu assumi que o Q é constante e fiz a conta. Agora, se eu uso essa expressão, eu estou assumindo V constante. Só que aí tem um problema. Se eu quiser V constante, para usar a expressão de cima, então eu tenho que mostrar como que o V está ficando constante. O V só fica constante se eu adicionar uma bateria e ela faz trabalho no dielétrico também. De forma que com V constante, a energia é a força mecânica dx, que é essa aqui eu ponho menos F dx, né? Mais um V dq. Esse V dq é a contribuição da bateria que tem que ser levado em conta. Aí eu faço F, então é menos dw dx, mais V dq dx. Aí essa é a conta que tem que ser feita. Isso aqui pode ser escrito então como menos 1 meio. Aí sim, né? Agora o V é constante, eu faço a conta com isso aqui. Menos 1 meio de V2 dc dx. Aí funciona. Mas eu tenho essa outra contribuição. V d dx de Q? Q é igual a CV. Tá vendo que vai aparecer agora o V é constante, sai, mas vai aparecer um dc dx aqui. Isso então tem que ser levado em conta, né? Isso então vai ser 1 menos 1 meio, 1 meio, vai ser 1 meio de V2 dc dx. E fazendo essa conta, eu vou encontrar exatamente esse resultado aqui, como antes, né? O dc dx é menos ε0w que se é sobre d. Tá? Esse efeito da atração do dielétrico, né, ele é decorrente da existência de campos na borda do capacitor. Né? Então, esses campos na borda acontecem porque se o campo terminasse abruptamente, o rotacional de E seria diferente de zero. Para ter rotacional de E igual a zero, conforme as minhas leis dizem que tem que ser, eu preciso colocar um campo na borda também, ele não pode acabar abruptamente. E esses campos na borda que são responsáveis por esse processo de empurrar o capacitor.